assim, acho que bem genericamente, sem aprofundar muito, cultura é tudo, né? Se você pegar uma sociedade ali, todo jeito como as pessoas se relacionam, se vestem, cozinham, dançam, cantam, produzem espetáculos, enfim, toda essa diversidade de coisas é a cultura daquele povo ali, né, daquela sociedade. Eu não sei, acho que a gente teria que ver o que é essa periferia, né? Que existe a periferia das grandes cidades, mas também se a gente for pensar as periferias do Brasil, por exemplo, então acho que tem um montão de periferias aí e eu acho que sim, talvez dentro de cada periferia você tenha uma cara, né, daquele lugar, que é uma coisa que caracteriza um pouco aquela periferia. Mas eu acho que quando a gente está falando de Brasil, o negócio é muito amplo, muito diverso, assim, eu acho bem difícil você conseguir determinar uma característica da periferia, que você vai ter um montão de periferia, um montão de características. Eu não sei se é cara da periferia. A gente teve no Peru recentemente um encontro que se chamava Criadores Criando Comunidade. E uma das coisas comentadas sobre a cultura é que a cultura, o teatro, né, da grande metrópole, ela tem uma estética, né, assim, bem produzida. E a cultura da periferia, ela já é mais conteúdo. A estética não é tão assim, né, por questão de financeiro e tal. Mas eu acho que a cultura periférica, ela é feita de acordo com as possibilidades, né, de se fazer um teatro. Nem sempre um grupo tem verba suficiente para montar um espetáculo, né, para ter grandes efeitos, para ter grandes figurinos, grandes cenários. Então a periferia, ela se vira conforme ela pode. Mas eu acho que o importante dentro disso é realmente o conteúdo que o espetáculo quer passar, independente da estética. Então eu acho que não sei se teria uma cara, assim. Eu acho que é mais por essa questão financeira, assim. Eu acho que se a periferia tivesse dinheiro, ela poderia produzir, além de um bom conteúdo, uma boa estética daquilo que ela está fazendo. A partir dos programas que foram aparecendo, né, pontos de cultura, na época tinha a PROAC, aqueles primeiros que a gente veio na frente, como chama de cultura, a PROAC. Então começou a aparecer editais do governo que modificou assim, muita coisa em relação à cultura, principalmente na periferia, né? Que a partir de então a gente teve acesso a vários equipamentos que a gente não tinha, né? A partir do posto de cultura a gente conseguiu várias coisas que tem aqui, materiais, foram adquiridos através do posto de cultura. Então acho que isso modificou sim muitas coisas. Por exemplo, essas arquibancadas que a gente tem, né, essa cabine de iluminação e som, esse piso que a gente está pisando, caixas de som, enfim, vários equipamentos que se não tivesse o programa a gente não teria acesso. Isso contribuiu muito para o desenvolvimento daquele espaço com a comunidade. Porque no início a
Aqui não tinha nada disso, era um espaço enorme, não tinha teatro, não tinha nada. Mas mesmo assim a gente trabalhava, né? Fazia as coisas, fazia espetáculos. Não tinha uma estrutura. Hoje tem uma estrutura que coloca a comunidade num nível mais confortável. Bom, para entrar, a gente ficou sabendo, né, do programa, a gente escreveu um projeto. Foi a primeira edição, no caso, do Plano de Cultura. E a gente foi aprovado. Só que assim, nessa época, como era uma novidade tanto para a periferia, espaços como o nosso, era uma novidade no caso de verba, né? A gente teve uma certa dificuldade no sentido de gerenciar o projeto, porque como o governo demorou a repassar a verba, e quando repassou já não era a realidade que a gente tinha há 2, 3 anos atrás, então modificou muita coisa, e a gente não sabia se podia gastar ou não. Aí o governo fez uma reunião com todos os pontos de cultura e informou que a gente estava com a verba e a gente poderia gastar. Então a gente gastou. Só que a gente não gastou da forma como estava no orçamento, né? Então aí houve um embolamento no meio de campo, porque depois de feitos eles alegaram que a gente tinha que ter feito um pedido antecipado, que ia mudar, não sei o que, não sei o que. Mas essa informação não tinha chegado na gente, até então a gente já tinha gasto, né? E aí a gente bateu o pé, falou, não, falaram que a gente podia gastar, a gente gastou. Aí deu vários problemas por questão da prestação de contas, né? Porque aí estava lá que você adquiria um certo material e você adquiriu outro. Mas aí a gente fez toda uma justificativa que era coerente com aquela mudança. Uma das questões, quando foi aprovado, era uma coisa, a gente precisava daquilo naquela época. 3 anos depois, né, já era outra coisa, então a gente precisava de outro tipo de equipamento. E aí houve esse embatimento, mas aí tudo acabou se resolvendo, foi burocrático, até questão de pagamentos de RH, enfim. Mas a gente acabou conseguindo justificar tudo, né? E a prestação foi aprovada, no sufoco, mas foi. As atividades aqui são muitas, né? O foco é o teatro. Então o teatro ele nunca vai deixar de acontecer, com verba ou sem verba. Eu acho que as atividades ela foi acontecendo a partir da necessidade da própria comunidade também. Porque quando a gente chegou, como o nosso foco era o teatro, a gente ia fazer teatro. Então, a comunidade começou a reivindicar outras coisas, né? Não tem dança, não tem violão, não tem, sei lá, aula de piano. Então a gente começou a entender que a gente não dava para fazer só o teatro. A gente tinha que abrir outros campos da área cênica. E aí a gente foi aos poucos com voluntários do próprio bairro, que se notificavam, olha, eu posso dar aula de violão, posso dar aula de capoeira, posso dar, e aí umas 2 vezes por semana e dar aula de piano. Então a gente foi também formando parceiros aqui da comunidade que também contribuíram com essa dinâmica das áreas, né? E quando a gente ganhou projetos, por exemplo, pontos de cultura, aí sim a gente começou a inserir outras áreas, né? De realmente pagar um cachê para o profissional vir aqui dar aula. Grafite, era uma demanda muito forte aqui. Hoje em dia está menos, mas na época era muito forte. E quando a gente chegou
né? Não tinha nada aqui, então as paredes eram todas destruídas e tal. E com a pequena reforma da Coab, ela pintou tudo de branco, né? Dentro e fora. Aí uns 3, 4 dias depois, a gente chegou e estava tudo pichado. Foi aí que a gente percebeu, se essas pessoas vêm aqui para pichar, né, vamos propor uma coisa mais formalizada, né? Quem sabe eles se interessam pelo grafite. A gente abriu as inscrições, bombou, né? Então, as aulas tinha muita gente nas aulas e com isso a gente acabou formando um grupo mesmo de grafite, que acabou ficando o nome do próprio projeto, que chamava 5 Zonas de Grafite. E eles adotaram esse nome. E a partir daí eles começaram a fazer outras coisas fora. Aí ganharam prêmios, né? Eram convidados para fazer grafite em restaurantes de pessoas, né, de cacife, conhecidos e famosos. E acabaram, né, tendo uma abrangência para eles que eles não esperavam. Então, essas coisas elas foram acontecendo conforme a demanda foi aparecendo. Então, assim, acho que toda a relação de cursos, de oficinas, elas foram acontecendo conforme ela era pedida, né? Era solicitada. Até hoje em dia, assim. Agora a gente pretende reiniciar as atividades por conta da reforma e vai ser também na base da parceria, né? De pessoas que vão chegar aqui, né, a gente vai convidar, olha, a gente está precisando assim e tal, você consegue vir aqui voluntariamente dar uma aula? Já tem aí umas 2, 3 pessoas. Capoeira é um campo muito forte aqui, muita gente gosta da capoeira, tem muitos alunos, cerca de 50, 60 alunos numa aula de capoeira, e o professor é voluntário. E fora isso, a gente pretende convidar as pessoas, porque nem sempre a gente tem verba para pagar um profissional para vir dar aula. A gente dá aula de teatro, mas a gente não é remunerado por isso. A gente dá porque a gente faz parte da instituição, que é o nosso trabalho. A gente dá aula voluntariamente. A gente não é remunerado para dar aula. Então é tudo na base da parceria, assim. E a gente faz porque a gente gosta, porque é o nosso caminho aqui, né? Então se a gente também não tá dentro, né, como que as coisas vão andar? Se a gente também não contribui, ficar pensando só na forma financeira, a gente não faz nada. Não sei complementar mais coisas. Eu acho que em relação ao recurso do Pontos, sempre foi recurso utilizado para garantir uma estrutura. Então, mais do que para uma atividade, né? Mas que a gente sempre investiu para melhorar essa estrutura aqui, né? Então, grande parte do recurso, tanto do primeiro convênio quanto do segundo, foram para isso, assim, para a gente ter arquibancada para receber melhor a comunidade, para ter uma cabine para guardar os equipamentos que foram comprados com o dinheiro do Pontos, ou para comprar instrumento musical, para garantir que quando o pessoal viesse fazer aula tivesse os instrumentos aí, ou para compra de armários, enfim, coisas que acabaram garantindo que a gente pudesse realizar as atividades com mais qualidade. Né? Eu acho que nesse segundo convênio, aí teve uma abertura assim, um pouco maior dentro do orçamento para a gente conseguir contratar alguns serviços. A gente tinha, se eu não me engano, 2 professores, né, de música. A Letícia, que é de Maracatu, e tinha mais um professor.
Letícia, que ela é de percussão, né? E foi a outra menina de percussão também. Então foi assim, casos muito específicos, porque já tinha também um grupo muito interessado nessa coisa do maracatu, e aí a gente decidiu investir aí, pagar um professor. Mas geralmente a gente busca garantir essa estrutura mesmo, que as pessoas tenham condições de produzir. Então, se ela tiver um instrumento, ela consegue produzir ela mesma, né? É até uma estratégia, e eu acho que nesse sentido pontos de cultura, né, essa parceria tanto com o Ministério quanto com a Secretaria de Estado, né, para firmar esse convênio, é interessante e garantiu muito isso aqui para o Centro Cultural. Veio computador, veio câmera filmadora, câmera fotográfica, veio HD, veio um monte de coisa multimídia aí que a gente que mexe com as burocracias nem entende muito. É um monte de equipamento que veio. Mas eu acho que o interessante é porque trouxe a possibilidade daqui mesmo, dos pontos de cultura produzirem seus conteúdos e jogarem isso na internet. Estamos aqui também, é uma maneira de dar visibilidade e de botar na história o negócio, né? Acho que isso de você ter a possibilidade de registrar é importante, assim, acho que foi muito importante, não só para cá, mas para todos os pontos, né? Desde a gente que tá, na cidade de São Paulo, centro urbano e tal, talvez isso fosse mais próximo, mas também o cara que tá lá na aldeia, não sei da onde, né? Eu acho isso muito louco, assim, começa a produzir ali seus conteúdos, a valorizar aquilo também, né? Ou caipira que está lá no interior, então acho que é importante nesse sentido. Acho que a partir disso, assim, também vários pontos de cultura, como tinha essa possibilidade de produzir os seus conteúdos, de registrar os seus trabalhos, muita coisa ia para a internet. Então a gente tinha acesso também de ver, né, o que acontecia nos outros locais de outros estados. E que isso era muito rico para a gente, também nos possibilitou visualizar quem a gente poderia também ser parceiros, né? Esse povo aqui tem a ver com a gente precisa entrar em contato. Então isso foi muito positivo nesse sentido também, não só para a gente, mas para o Pontos de Cultura em geral. Total. Essa rede que se criou, né? A rede nacional, as redes estaduais, as redes municipais, acho que são espaços de articulação mesmo, muito importantes, inclusive para a manutenção do programa e para a gente se conhecer, sentir que não está sozinho, assim, né? Às vezes parece, putz, mas a gente está aqui lutando por um negócio, e aí você vê que não é só você, tem um montão de gente que está fazendo a mesma coisa, né? Contato com várias pessoas, vários grupos, vários pontos de cultura. Eu acho que também há muita troca também, né, no sentido que a gente já convidou vários espaços que tem pontos de cultura que já tiveram aqui, que já se prontificaram a mostrar o seu trabalho, de que forma eles trabalham. Encontros de circo, de teatro, tanto de outros pontos virem para cá, como a gente também conhecer. Teve sim, bastante relação. Eu acho que também o Pombas, né, assim, se relacionou muito com os outros pontos de cultura em todos os níveis, assim, desde a questão mais de articulação política, né, com o Adriano participando da rede de pontos de cultura, sendo representante da rede no Brasil todo e até na América Latina, até assim, de pontos de cultura virem se apresentar aqui, ou da gente ir se apresentar em outros pontos de cultura, ou pensar ações conjuntas, né? Então eu acho que
essa coisa muito forte, assim, né? E, enfim, até eu acho que tem uma influência muito grande, assim, dessa rede, dos pontos mesmo, estarem juntos para isso ter também ido para fora, assim, se expandido para a América Latina, né? Virou um modelo, assim, de programa para outros países, né? E aí o Pombas participou muito ativamente disso também, né? Então está muito articulado. Então, o nosso último convênio, segundo convênio, acabou ano passado, em 2012. E foi mais tranquilo, assim, do que o primeiro, né? Porque aí tinha várias coisas que a gente já sabia como teria que agir. Por exemplo, você quer mudar, eu tenho aqui no meu orçamento uma câmera fotográfica, mas eu já tenho uma câmera, não preciso. Então eu sabia que tinha que mandar, né, um ofício dizendo que eu não quero mais a câmera e que eu quero um computador, por exemplo. Acho que o único burocrático aí era a demora, às vezes, na resposta, né? Você mandava, tipo, no início do mês, a resposta vinha 1 mês e meio, 2 meses depois. Mas foi bem mais tranquilo que no primeiro. No digital e tem... E a gente ainda está finalizando, né? Tem todo um processo aí, depois que encerra o convênio, de prestar contas, aí tem que, enfim, fazer conciliação de tudo que foi comprado, como que estava lá, mandar relatório, e agora tem uma pesquisa de satisfação que eles querem que faça. E aí que a gente precisa fazer ainda. Tem umas coisas de contrato também, então... Mas a gente tem aí até dezembro para finalizar tudo isso, né? Para realmente estar com tudo certinho. Eu acho que, por exemplo, o pessoal que mora aqui ao redor já tem uma cultura, assim, de que aqui é um teatro e que eles podem vir assistir uma peça. Um espetáculo ou um espetáculo de teatro, de dança, ou um show de música, ou um sarau, não é uma coisa assim, será que eu posso participar? Eles já, eu posso, lá no Pombas tem, eu vou, né? Principalmente para essa galera que está aqui no entorno, assim, eu acho que o teatro, você pensar um espaço cultural dentro do seu bairro, já é uma coisa até corriqueira, assim, do cotidiano já. Acho que isso é uma transformação bem profunda, assim, né? Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com o bairro também, que é, a partir do momento que você tem um espaço cultural também, a maneira como você se coloca para as outras pessoas que são de outros bairros, enfim, com quem você se relaciona, né? Então eu já ouvi muita gente, quando vai falar da cidade de Tiradentes, falar, mas lá no meu bairro tem o Pombas Urbanas, tem o teatro, né? Que isso ainda é um luxo, né? São poucos bairros que você pode atravessar a rua e estar num teatro, assim. Eu acho que isso também traz uma mudança até em relação à sua maneira de ver o bairro, né? E eu acho que tem uma outra coisa que, assim, antes da chegada do Pombas aqui, não existiam outros equipamentos culturais, talvez o céu, é que eu não me lembro quando é o céu Água Azul, não tinha ainda, né? Então, assim, eu acho que está muito articulado, as coisas estão muito juntas, assim, não é à toa que o Pombas chega e aí, depois de quase 10 anos, tem 2 céus, tem um centro de formação, tem a Casa da Juventude, entendeu? Então, eu acho que isso também é uma mudança, assim, acho que o poder público começou também a enxergar o bairro de uma outra maneira, não que seja ideal ainda, que esteja tudo lindo e maravilhoso, mas eu acho que a chegada do Pombas aqui trouxe uma nova perspectiva para o bairro. A gente sair de uma coisa assim, de só assistencialista, sabe, para partir para uma outra coisa mais, sei lá,
sei lá, como diz o Célio, de empoderamento, protagonismo e tudo isso, né? Eu acho que, assim, antes, no início, quando a gente chegou aqui, era muito estranho, porque era novidade pra gente e novidade pra comunidade. Então, quando a gente chegou nesse galpão, que era tudo destruído, tem umas fotos aí, se vocês quiserem olhar depois, não sei se vocês já viram. A gente chegou aqui e, né, o que a gente faz, né? Então, a gente fala, a gente faz teatro, então vamos fazer uma apresentação teatral para a comunidade, né, começar a perceber o que a gente realmente veio fazer aqui. E com isso a gente foi também abrir inscrições para o curso de teatro. Então, nos primeiros dias, isso aqui era tudo destruído, a gente fez esse canto aqui ainda. Uma peça de teatro que né, claro, a gente, né, foi aqui nos entornos, convidar as pessoas e tal. As pessoas que apareceram foram crianças, muita criança. E meia dúzia de pais, poucos adolescentes. E para eles, assim, foi uma coisa, né, o que é isso que eu estou vendo? E foi muito legal, porque a partir daí eles perceberam que era uma coisa boa para eles, que era divertido. A gente precisa conquistar a comunidade, né? Então a gente se vestia de personagens e saía nas feiras, convidando as pessoas, falando, aqui nesse local onde era o Tatá, que era um antigo mercado, onde era o Tatá, vai ter teatro lá, né? Vai lá conhecer. E as pessoas olhavam pra gente assim, como se a gente, muitos, né? Como se a gente fosse um ET, né? Coisa do outro mundo, assim. E era muito estranha a relação. Uns abordavam, né, com um sorriso e tal, e outros ficavam meio assim, né? Meio com medo, né? Não sei o quê. E a gente começou a fazer muito isso, né? De ir nas feiras, né, de personagem, para divulgar. O primeiro curso de teatro, na qual formou o Filhos da Dita, que é a Tabaratá, inscreveram-se cerca de 800 pessoas. Muitos eram curiosos, outros nem sabiam por que estavam se inscrevendo, e outros porque queriam mesmo fazer. Desses 800, compareceram cerca de 80 no primeiro dia de aula. No segundo dia de aula, já diminuiu para 40. E assim por diante. No final do semestre, só ficou um. De 800, ficou um. Aí no semestre seguinte, a gente foi abrindo novas inscrições, aí ficava 2. Aí já somava com o que ficou do primeiro. Que em 2 anos, a gente conseguiu formar um grupo, um coletivo, que estava realmente a fim de fazer teatro, que é o Filhos da Dita. Mas sempre assim, né? Ficava, aí continuava, aí dessa continuação ficava mais 2, e aumentando o coletivo que realmente queria fazer teatro, né? Depois de 2 anos a gente percebeu que a gente poderia, né, formar um núcleo teatral e fazer uma experiência de realmente ter um grupo formado, deles fazendo seus espetáculos, deles poderem visualizar que o teatro também é uma forma, né, de projeção de vida, de projeto de vida, né, que ele pode sobreviver daquilo. Então, para a gente foi muito complicado no início. Também tinha a questão, a relação comunidade. Nós, hoje em dia você vê esses vidros, né, ele tem umas telas de telha, né? Mas antes não tinha. Você pode ver que são maioria desse lado menos, mas daquele lado mais. Porque a comunidade tacava pedra, né? Então era uma diversão acertar a pedra nos vidros. E às vezes a gente, né, com criança aqui brincando, ou às vezes fazendo aula, né, aí vinha uma pedra de fora, né, aí caía vidro, enfim. No início foi uma relação bem assim, né, conflitante. Mas aos poucos
essa coisa foi diminuindo, né? As pedras também foram diminuindo, porque assim, era muita criança, a gente não tinha atividade com criança, a gente foi obrigado a se adaptar, porque a relação com a criança era muito forte. A gente vai ter que adaptar porque a gente está acostumado a dar aula para adolescente, não para criança, né? E aí a gente foi obrigado a adaptar e também a inserir a criança nas atividades artísticas. Que isso foi uma coisa muito linda, porque a cada semestre que passava, novas crianças se inscreviam. E no final do curso a gente fazia uma peça de teatro com eles. Então as peças de teatro eram muito engraçadas, né? A gente deve ter alguns registros aí. Então eram coisas lindas que apareciam no final do projeto, né? Que as famílias ficavam assim, nossa, meu filho faz isso. Seu filho faz isso, só dá oportunidade para ele. Então essa relação, ela foi conturbada, mas ela foi necessária. Hoje em dia, o Otávio falou, hoje em dia, se a gente fala assim, olha, no final de semana vai ter um espetáculo. A nossa forma de divulgar não precisa ser assim tão intensa, porque várias pessoas já têm a noção que aqui tem atividade artística. A gente quer ter essa força, né, abranger um pouco mais para fora do entorno, que ainda tem muita gente fora do entorno aqui que a gente precisa, né, trabalhar mais, né, ir lá divulgar mais. Que tem, não vou dizer que não tem, mas não é tão forte quanto o entorno. Então a gente precisa conquistar também um pouco mais do entorno também. Então eu acho que essa relação comunidade e espaço, ela foi conturbada, mas hoje em dia ela é uma relação de amores. Todo evento que tem aqui sempre lota. A gente também não precisa fazer muito esforço para vem, né, tem um evento. Então isso é muito, muito legal e importante, eu acho que não só para a gente, como para eles também, né? Porque eles também esperam coisas da gente, novidades, né? Então sempre tem essa relação, né? Instituto-comunidade. Então acho que isso foi muito positivo nesse sentido, desse crescimento, né? Da comunidade saber que aqui é um espaço cultural. Porque no início muitas pessoas passavam aí e falavam, teatro, né? Quem quer ver teatro? Tinha que ser um supermercado para dar emprego para as pessoas, um shopping, sei lá. Mas hoje em dia não, elas veem que esse espaço é importante, que é necessário. Que aí, queira ou não, a arte ela tem essa capacidade de transformar. Ela tem essa capacidade da pessoa enxergar que necessariamente ela não precisa falar, eu sou balconista, mas eu não gosto de ser balconista. Mas ela tem a possibilidade de ser em outros caminhos, né? E de escolher. Eu acho que nesse sentido também tem uma coisa interessante, assim, que é a comunidade não só enquanto espectador, beneficiário, mas também esse processo que o Caju falou, da própria comunidade passar a ser produtor. Então hoje tem outros 3 coletivos que habitam aqui o espaço do Centro Cultural e que são jovens, assim, todos nós somos jovens daqui do bairro, moramos aqui e tudo mais. E aí realmente, assim, a partir desse contato com o Centro Cultural, com o Pombas, a gente percebeu um outro caminho, assim, que eu acredito que não fazia parte dos planos de ninguém, assim, sabe? Tipo, como um projeto de vida, assim, né? Você terminar a escola e trabalhar, seja do que for. Telemarketing, McDonald's, é isso que tem hoje para o jovem, assim, né? E aí acho que esse contato com a arte realmente amplia suas perspectivas, né? Então hoje tem gente da comunidade que tem isso como um projeto, né? E tá aí querendo que mais gente do bairro também possa, pelo menos, experimentar isso, assim, para poder dizer se quer ou não, né?
E às vezes a gente já é excluído das coisas sem nem ter a possibilidade de experimentar, né? Então acho que nesse sentido também cria uma nova perspectiva assim, de vida mesmo para as pessoas, né? E toda essa relação, as pessoas que tem aqui hoje, todas elas partiram desse processo do teatro, até mesmo de outras áreas, né, da música, da dança, do artesanato, circo, delas perceberem que aqui, além da área artística, dela fazer o seu trabalho artístico, ela também tem a capacidade de experimentar outras coisas. Porque a gente tem um pensamento que o ator, ele não está só para ser ator, subir no palco e representar. Além disso, ele tem que aprender a administrar o seu trabalho, a captar o seu dinheiro, a comunicar o seu trabalho, a divulgar, né? Então, a gente procura inserir todas essas capacitações nas pessoas que estão interessadas em desenvolver um trabalho artístico. Todos que entraram aqui não tinham... A Tabata, por exemplo, quando ela entrou e a gente vai se firmar, né? Ela tá aí, ela quer. Então, Tabata, a gente está precisando de ajuda na administração. Pô, eu não entendo muito, né? Eu fiz algumas coisas, mas eu posso contribuir, né? Tá aí, todos são nesse pique. A gente percebe, esse tem tendência para comunicar, então vamos colocar ele para comunicar. Esse tem tendência para produzir, então vamos focar a produção nele, capacitar ele para produzir. Esse tem foco para captar dinheiro, né, que é o mais importante, né? Sem dinheiro, então vamos trabalhar ele, né, para que ele possa abranger os seus conhecimentos para captar. E todos aqui têm essa característica, né? E todos vieram de processos artísticos e estão aqui para contribuir com o espaço e com o seu trabalho. A projeção é que eles futuramente consigam ter o seu próprio produto e que ele consiga sobreviver desse produto. A gente está projetando para isso, para o futuro, né? Para que eles se independizam do Pombas e, né, comecem a andar com suas próprias pernas, sem tanto ficar mamando na teta dos pais, né?